Vamos viajar agora para contar a nossa história. A história de como começou a aventura do ser humano no planeta Terra. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero foram até a Etiópia, na África, conhecer o vale onde foram encontrados os indícios mais importantes das nossas origens. Fósseis que explicam a evolução do homem. São os primeiros capítulos da jornada da nossa vida. Tribos que têm território, mas não têm parada fixa. O povo Afar segue os rebanhos em busca de comida e água num dos lugares mais áridos da terra. A imensidão seca da depressão de Afar, no norte da Etiópia, é a casa desses nômades e o berço onde a humanidade começou sua jornada da vida. Foi aqui, nesse canto isolado do leste da África, que a mais incrível das espécies da Terra evoluiu e foi daqui que se espalhou por todo o resto do planeta. Por isso, não faz diferença qual é a cor da sua pele ou dos seus olhos, em que país você vive, que língua você fala. Não importa em qual Deus você acredita. Lá no começo da sua árvore genealógica estão os primeiros humanos que pisaram este chão. Em nenhum outro lugar foram encontrados tantos ancestrais humanos. Só aqui, no Vale do Rift, 11 espécies que nos separam dos macacos em 6 milhões de anos de evolução. É uma fenda de centenas de quilômetros aberta pelo movimento de duas placas da crosta terrestre que estão se separando, alguns milímetros por ano, há 25 milhões de anos. No tecido rasgado do planeta, fósseis de muitas épocas contam a história da vida. Essa camada na qual eu estou pisando aqui é lava solidificada de uma erupção vulcânica de mais de 3 milhões de anos. Conforme ela foi erudindo, foi expondo os fósseis ainda mais velhos do que essa erupção. Tudo isso aqui que parecem pedras brancas são, na verdade, os restos, os fósseis de uma tartaruga gigante. São tantos fósseis expostos que em alguns pontos é impossível caminhar sem topar com ossos de milhões de anos. Até uma leiga reconhece o fóssil. É de um elefante. Quem explica é uma das maiores autoridades em evolução humana, Johannes Haile Selassie. Logo adiante, ele identifica o cotovelo de um ancestral do hipopótamo. Pedaço em pedaço, o esqueleto inteiro deslizou pela encosta. E esse pequenino, o que é? Um dente de crocodilo. Isso nos diz que 3 milhões e 400 mil anos atrás havia água aqui. O ambiente era muito diferente quando a espécie humana surgiu. Não é como hoje que existem casas, ruas. Eles viviam junto com os animais. Eles morriam e viviam com o resto da natureza. Onde havia um grande lago, o geólogo americano Jonathan Wynn mostra as camadas de sedimentos acumuladas ao longo de milhões de anos, cada uma recheada de fósseis de uma época. A equipe dele perfura até 600 metros de profundidade e traz à superfície amostras do solo. Quanto mais profundas, mais antigas. Nelas, fósseis de conchas e restos de seres vivos. Essas camadas não foram expostas à chuva e aos ventos, e com elas podemos ter muitas informações sobre o ambiente e o clima daquela época. Ali perto, a equipe do Dr. Johannes também tenta remontar o ambiente que nutriu a humanidade em sua infância. São milhares de fósseis recolhidos a cada expedição, buscando encontrar o elo perdido, o momento da nossa separação dos outros grandes primatas. Todos viemos do mesmo ancestral. O primeiro a se separar da família foi o ramo dos orangotangos, depois os gorilas, e finalmente o ancestral de chimpanzés e bonobos ficou independente, deixando os homens para seguir seu próprio caminho na evolução. Na escavação de hoje, os fósseis de um primata vão sendo descobertos. Uma pontinha de dedo aqui,
um pedaço da mão ali. Com isso, eles já concluem. É da família dos babuínos. Aqui nesse pedacinho ele acabou de achar um pedaço do rabo desse ancestral do babuíno. Para cada 100 macacos que encontramos, são apenas 2 ou 3 fósseis humanos. Por isso ficamos tão animados quando encontramos algum osso humano. Foi assim no dia que o Dr. Johannes encontrou aqui, há 13 anos, o nosso ancestral mais antigo conhecido, o Ardipithecus cadaba, o primeiro a andar em pé. O cadaba dobrou o tempo conhecido da evolução humana. Existiu há quase 6 milhões de anos. Até ele, o fóssil mais antigo era o Australopithecus afarensis, como o nome indica, encontrado aqui em Afar. Uma mulher, Lucy, que virou símbolo da evolução humana. Era pequenina, parecia uma chimpanzé em pé. Lucy está no Museu Nacional de Addis Abeba, capital da Etiópia, sob os cuidados de Berhane Asfaw, que é a maior autoridade do mundo em evolução humana. Esses são os fósseis originais da Lucy, a Australopithecus afarensis, que ficou conhecida como a mãe da humanidade. Lucy é única, porque não é só um osso, uma articulação. É um esqueleto, da cabeça aos pés. 40% de um esqueleto humano. E isso é extremamente raro. O pesquisador que a encontrou estava caminhando e tropeçou neste osso. Depois achou o resto. Eram os anos 70 e os pesquisadores batizaram o fóssil com o nome tirado da música dos Beatles que ouviam no acampamento. O esqueleto de 3 milhões de anos, tão bem preservado, revelou muito. Por causa da Lucy, sabemos as proporções do corpo. Pernas curtas, braços longos. Isso era completamente desconhecido. Ela estava no meio de uma caminhada de 6 milhões de anos, do Ardipithecus até nós. Pernas foram ficando mais compridas, os braços mais curtos, o andar mais ereto. Perdemos os pelos no corpo e ganhamos cabelos longos. O ponto crucial dessa transformação foi há 2 milhões de anos, quando o Homo habilis aprendeu a usar pedras como ferramentas. E isso mudou o curso da evolução, afetou profundamente o cérebro. O do Homo habilis era pequeno, tinha 300 mililitros. No próximo salto da evolução, o Homo erectus, o tamanho do cérebro mais que triplicou. E o Homo sapiens, nós, temos quase 1,5 litro de volume cerebral. Mas por que as ferramentas tiveram um impacto tão grande? Porque com elas, eles podiam cortar a pele de grandes animais mortos e ter acesso a mais carne e gordura. Quando fizeram isso, passaram a comer muita proteína. Eles podiam quebrar os ossos dos animais e ter acesso à medula. E com esse conhecimento, começaram a mudar a biologia. Em pouco tempo, aquele cérebro pequeno evoluiu para um grandão. O próximo evento foi mudar a programação do cérebro, dessa grande máquina que adquirimos na evolução. Essa máquina, que há menos de 200 mil anos, fez de nós o que somos. 40 mil gerações atrás viveu esse homem, que é o mais velho já encontrado da nossa espécie, do Homo sapiens, 160 mil anos. Há 160 mil anos, esse foi o ancestral de toda a humanidade. Tudo começou aqui. Se ele estivesse vestido no metrô de Londres, por exemplo, seria só mais um negro recém-chegado da África. O povo Afar é o que ficou no berço da humanidade. No acampamento, os jovens se enfeitam. As mulheres com tranças muito elaboradas.
Os homens usam manteiga de leite de cabra para soltar os cachos. O cabelo é a vaidade desse povo que não tem bens materiais além dos rebanhos. Um conceito de beleza diferente. Na adolescência, os dentes são lixados para ficarem pontudos, os sorrisos afiados. As crianças se divertem com as diferenças. Mas essa menininha fica morrendo de medo. Vejo muitos jovens e crianças, poucos adultos. A expectativa de vida aqui é de 37 anos, uma das mais baixas do mundo. Os Afar são muçulmanos, mas praticam a religião com características bem próprias. As meninas podem se casar a partir dos 10 anos de idade. O almoço coletivo ainda está no fogo quando começam as danças. As mulheres no lado do acampamento. Esses sutiãs, meio antigões, são usados só porque estamos aqui. Os homens dançam lá do outro lado. As músicas são poucas frases, repetidas e ritmadas. Quando os dois grupos se encontram, o ritual de conquista, mas parece um desafio. Quando acaba, os rapazes saem em fila, fazendo a dança de guerra. Eles avançam devagar, como quem reluta em enfrentar seu destino. Alguns deles têm nas mãos os cajados de pastores. Outros, fuzis automáticos. Vou confessar que é um pouco assustador estar aqui, porque apesar dessa ser uma dança cerimonial de guerra, na verdade essas tribos, elas estão em disputa com outros grupos étnicos há muito tempo. As armas defendem fronteiras recentes que não existiam para os nossos antepassados. Daqui, eles saíram para ocupar todo o planeta, na mais fascinante jornada da vida. Essa mulher ficou conhecida como Luzia, a primeira brasileira. Semana que vem, vamos conhecer os lugares onde os primeiros brasileiros viveram e as histórias que deixaram para trás.